E aí, rapaziada, tudo bem? Galera, esse é um vídeo que muitas pessoas me pediram, muitos alunos, muitos colegas de profissão, que é um vídeo que a gente vai procurar falar de maneira leve, mas com um certo tipo de profundidade, sobre a bioenergética e tentar aplicar ela um pouco à nutrição. Vamos tentar não fazer esse vídeo ficar muito longo, eu conto com a tua colaboração e vamos tentar matar algumas coisas que são repetidas, sabe-se lá por quê, em bioenergética. Por exemplo, que existe uma ordem para o funcionamento metabólico energético. Por exemplo, que o ácido lático prejudica o funcionamento da via anaeróbica lática. Por exemplo, que a via aeróbica ela funciona apenas com substratos glicídicos e lipídicos. Quando na verdade a gente tem que resolver algumas coisas aqui nesse papo e entender que a nutrição é integrada sim à bioquímica, nesse caso a bioquímica do exercício, beleza? Vamos discutir aqui os nossos principais objetivos, que vão ser entender a formação de energia através da fabricação do ATP, conhecer as vias metabólicas que vão participar dessa formação de ATP e por consequência de energia, e também conseguir aplicar alguns aspectos nutricionais ao próprio metabolismo energético, a biossíntese de energia. Isso é o que a gente vai fazer ao longo desse nosso encontro. Então, o que nós queremos primordialmente é entender que nós precisamos fabricar energia no nosso organismo diante de alguns cenários. Quando nós não estamos comendo, o nosso corpo ele vai precisar fabricar energia para a gente, especialmente a partir da reserva que nós fizemos no período depois que nós comemos. E essa energia vai ser utilizada para uma pancada de coisas. A gente precisa de energia para transportar nutrientes. A gente precisa de energia para fabricar reservas de nutrientes. Como é que tu fabrica proteína? Vai precisar de energia. Como é que você fabrica glicogênio, que é um polissacarídeo de armazenamento? Precisa de energia. Como é que você fabrica triglicerídeos? Vai precisar de energia. Você precisa de energia para fabricar ácidos nucleicos. Você precisa de energia para fabricar outras macromoléculas, outras coisas. O corpo precisa disso. E também precisa de energia para fazer contração muscular. Então, para isso, o corpo ele consegue fabricar energia, especialmente uma energia química, a partir de uma molécula que contém uma grande quantidade de energia na sua estrutura. E essa molécula ela é conhecida como ATP. E a sigla ATP vem justamente da sua própria estrutura. Nessa imagem, o que a gente vai observar? Nós vamos observar do que é feita essa moeda de energia chamada de ATP. Ela é feita de 3 fosfatos que estão unidos por ligações químicas que contêm bastante energia. Tem 3 fosfatos aqui, um PO4, é o fosfato, né? Aqui, outro aqui e outro aqui. O ATP ele também contém um carboidrato que é chamado de ribose, que é uma pentose. Pentose porque contém 5 carbonos na sua estrutura e é um monossacarídeo, não está ligado a outros carboidratos. Por isso que ele tem essa classificação. E a última estrutura que a gente vai mencionar aqui do ATP é justamente a sua base nitrogenada, chamada de adenina. Quando nós juntamos a adenina com a ribose, nós chamamos essa junção de adenosina. A adenosina com 3 fosfatos formam a adenosina trifosfato. Existem moléculas de adenosina que estão acopladas a menos fosfatos. Adenosina difosfato, chamado de ADP, que não contém uma quantidade de energia tão grande nas suas ligações químicas. Assim como o AMP, que é a adenosina monofosfato, que só tem um fosfato, não tem mais ligações químicas contendo energia com outros fosfatos. Então, desprender a energia das ligações de fosfato é muito interessante para o nosso corpo. E é isso que basicamente o nosso corpo faz. Então, aqui vocês podem ver a subdivisão que eu acabei de explicar para vocês, quais são as 3 subunidades presentes nessa molécula inteira de ATP, mas nessa imagem nós conseguimos observar como ela vai ser fabricada. Como ela vai ser fabricada depende muito da nossa ingestão energética, para que a gente consiga ter à disposição, nos momentos que nós não estivermos também comendo, a presença deles. Então, a dieta ela é interessante para que a gente tenha à nossa disposição substratos capazes de fabricarem ATP por vias metabólicas, por caminhos metabólicos. Então, como é que o ATP faz energia? Lembrando, o ATP ele não é a energia, ele é uma moeda que oferece energia, ele é uma molécula que confere energia. E como ele faz isso? O ATP ele vai ser hidrolisado, ou seja, uma molécula de água vai quebrar uma das suas ligações dos 3 fosfatos. Quando essa ligação for desfeita, nós teremos uma molécula chamada de ADP
Só que a partir dessa quebra nós teremos a liberação de um fosfato, chamado de fosfato inorgânico, e de energia livre. E aí essa energia pode ser utilizada, no caso do exercício físico, para ser enviada para uma região da fibra muscular chamada de sarcômero, onde ali nós teremos as proteínas miofibrilares, actina, miosina, troponina, tropamiosina, capazes de gerar movimento, ou seja, converter uma energia química em energia cinética, que é o que eu estou fazendo aqui me mexendo nessa bolinha, beleza? Então, o ATP ele só libera energia quando ele é quebrado. E ele será quebrado com a participação da água por uma necessidade do corpo, como por exemplo a necessidade, um estímulo, uma vontade nossa de gerar uma contração muscular, seja por vontade nossa ou seja por reflexo também. E aí você vai ter a presença de ADP a partir disso. E esse ADP ele pode ser ressintetizado a ATP, a partir da ressíntese do ATP ou de um processo chamado de turnover de ATP. Como é que isso vai acontecer? Nós precisamos da chegada de mais fosfatos para isso. Né? E a gente vai ver como esses fosfatos vão chegar ou como essa ressíntese pode acontecer de algumas outras formas. Geralmente esse fosfato vai vir de reservas nutricionais que nós adquirimos através da dieta. Tá? Então, no nosso corpo, nós passamos por períodos que nós chamamos de períodos catabolizantes, que são aqueles períodos que nós temos uma demanda de energia aumentada porque nós não estamos comendo, ou porque nós estamos fazendo exercício físico, que seria um estresse físico, ou porque a gente está passando por um estresse mental, um estresse psicológico, ou porque a gente está passando por um estresse imune por conta de uma doença. Então existem razões para gerar esse catabolismo para a gente, inúmeras razões, algumas razões, na verdade, como eu citei para vocês. E a produção desses fosfatos para gerar o ATP para a gente vão vir de 3 origens diferentes. Essas 3 origens são chamadas de rotas, vias, caminhos metabólicos. E é importante definir que essas vias metabólicas, esses caminhos metabólicos, nada mais são do que várias reações bioquímicas que vão acontecer, no caso da atividade física, a gente vai falar mais do músculo, né? Dentro da fibra muscular, para a gente poder gerar fosfatos para fabricar o ATP. E o ATP ser quebrado gerar energia. Só que essas vias metabólicas, ao contrário do que muitos se falam, ela não tem uma ordem, onde começa uma, depois a outra, depois a outra. Não, são 3 vias que trabalham em tripartite, que elas funcionam simultaneamente. O que muda é o grau de contribuição, de protagonismo. Tem algum momento que uma via vai estar mais ativada, vai ter um momento que a outra vai estar mais ativada e vai ter um momento que a outra vai estar mais ativada. O principal fator que infere sobre a capacidade de ativação dessas vias, não é o único, mas é o principal, tem a ver com a emergência de formação de energia a partir da intensidade do esporte. Quanto mais intenso o esporte for, a gente precisa disponibilizar energia para o sarcômero fazer contração muscular mais rapidamente. Então isso exige emergência. As vias que produzem ATP mais rapidamente são capazes de gerar movimentos mais explosivos. Só que essas vias, que vão acontecer sem a participação do oxigênio, elas têm limitações importantes para que elas não consigam, infelizmente, perdurar por mais tempo. Enquanto que a via que não usa, a que usa o oxigênio para produzir energia, a via que produz mais energia, mas mais vagarosamente, essa vai ter menos limitações para que ela funcione. Bom, essas vias são divididas em vias anaeróbicas e vias aeróbicas, ou anaeróbias e anaeróbias, tanto faz. As vias anaeróbias são subdivididas em vias anaeróbias aláticas, também conhecidas como vias fosfagênios, também conhecidas como sistemas imediatos, como sistema anaeróbico alático, como já falei. A via anaeróbica lática, ela também é conhecida como via glicolítica ou via do glicogênio lactato. Ela tem os seus nomes também, via glicolítica anaeróbia, tá certo também? Enquanto que as vias aeróbicas são vias oxidativas, e está no plural porque existem diferentes substratos para as vias oxidativas, não existe um substrato só. Nessa tabela nós vamos começar a conhecer algumas dessas diferenças, e aí de novo, eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, e eu nunca sei quanto vão dar os meus vídeos, né? Fico fazendo eles em tempo real, mas o que eu quero que a gente observe é que existem diferenças importantes. A primeira diferença que eu quero apresentar para vocês tem a ver com a localização. A localização das vias anaeróbias é extramitocondrial, está no citossol, está no sarcoplasma das células, nesse caso das células musculares, enquanto que a via oxidativa ela acontece dentro da mitocôndria. Outro detalhe é a velocidade de fabricação de ATP. As vias anaeróbias fazem mais rapidamente, enquanto que a via aeróbica faz mais lentamente.
sendo que a via anaeróbica alática faz ainda mais rapidamente. O potencial metabólico é basicamente uma noção bioquímica que nós temos a partir da relação da produção de energia pela velocidade que essa energia é produzida. Ou seja, quantidade por tempo, quantidade de energia por tempo. A quantidade de energia aqui está sendo medida em quilocalorias, mas tem artigos que medem em quilojoules, especialmente nos Estados Unidos. Por que a via anaeróbica alática ela tem um potencial metabólico maior do que as outras? Porque ela produz mais energia do que as outras? A resposta é não. É porque ela produz mais rapidamente. Ela faz isso em milissegundos, enquanto que as outras vão demorar um pouquinho mais, especialmente a via aeróbica. Então ela vai produzir muito ATP, às vezes vai bater 100 ATP, mas vai fazer isso numa velocidade muito mais vagarosa. Beleza? As outras características a gente vai vendo conforme a gente for apresentando cada uma dessas vias agora, se você ainda tem dificuldade no estudo delas. Então, a via dos fosfagênios, ela é majoritariamente discutida a partir do seu principal substrato, chamado de fosfocreatina. Tudo bem? Essa via, como a gente já falou, ela acontece no espaço extramitocondrial, tem um alto potencial metabólico porque ela acontece de maneira muito rápida e consegue oferecer energia de maneira muito rápida para que a gente faça movimentos musculares bastante explosivos na hora de correr muito rapidamente, de pedalar muito rapidamente, de empurrar um objeto, de puxar um objeto, de levantar um objeto, de arremessar um objeto e assim por diante. Por que muitas pessoas se confundem quando discutem essas vias e falam, olha, essa via ela dura 8 segundos ou 10 segundos, tá? É isso que ela dura. Muitas pessoas acham que quando você começa a treinar, ela vai durar de 8 a 10 segundos, depois ela não vai funcionar mais. E não é assim. Esse tempo de 8 a 10 segundos é o máximo de capacidade de contribuição contínua que essa via tem quando a gente está entregando o máximo de si, os nossos pacientes, os nossos atletas entregam o máximo de si. Ou seja, no esforço máximo, você consegue manter esse esforço máximo no ápice entre 8 a 10 segundos, porque é o que essa via vai conseguir fornecer de energia no máximo antes de começar a ficar limitada, especialmente por algumas questões. Uma dessas questões é o rápido decréscimo das concentrações de fosfocreatina, que podem rapidamente se refazer também, é importante dizer isso, mas também haverão limitações relacionadas à fadiga nessa via. Por exemplo, o ATP não mitocondrial que é quebrado, ele também produz acidez, a gente vai ver isso. Ah, mas é a via alática. Calma, a gente também pode ter um aumento de protonamento de hidrogênio, como eu já vou mostrar para vocês, por conta dessa via, tá bom? Toda vez que a gente hidrolisa o ATP, a gente libera hidrogênio. Nós vamos ver que o lactato vai ajudar nesse processo. Essa via também pode produzir amônia, que gera fadiga periférica no músculo, deixa o músculo mais cansado. Mas o que não permite essa via durar mais tempo é porque haverá um rápido esgotamento nas nossas reservas de fosfocreatina, que vão exigir um certo tipo de intervalo durante o exercício físico, de repouso, para que a gente refaça essas reservas. Certo? Então, como é que funciona essa via? Vamos ver como é que funciona o metabolismo dessa via. E para isso a gente vai clicar aqui, certo? Ai, que bonitinho, eu sei, eu gosto dessas coisas. Então, como é que a gente vai ter a presença de fosfocreatina e creatina dentro da fibra muscular? Aí eu te faço um convite. Se você ainda não viu, clica aqui nesse card para acompanhar o meu vídeo sobre creatina, sobre suplementação de creatina. Eu falei pra caramba, foram mais de 20 minutos sobre isso. Acompanha lá que eu vou explicar, lá eu explico com muito mais minúcia. Mas a creatina ela pode chegar na nossa fibra muscular porque nós fabricamos no nosso corpo, especialmente no fígado e nos rins, ou porque a gente está consumindo fontes de creatina ou suplementos de creatina, especialmente monoidratada, que é a forma que circula para a gente. Essa creatina vai entrar no músculo, a gente discutiu naquele vídeo, né, que a ingestão de carboidrato aumenta essa captação e essa retenção da fibra muscular e várias outras coisas também. Aí você assiste o vídeo lá. E a creatina, quando ela entra na fibra muscular, ela pode ser convertida a fosfocreatina, como pode ser convertida a creatinina. A fosfocreatina depois ela pode ser convertida a creatina, como também a creatinina. Tá? Existem essas diferenças. Mais ou menos 2% da fosfocreatina e da creatina são convertidos a creatinina, um valor baixo. Em repouso, o que acontece com essa creatina que entrou? Você ainda não está pegando peso, tá? Nem teu paciente. O que vai acontecer é que essa creatina que entrou na fibra muscular, ela vai ser enviada para a mitocôndria, sim. Não é, Daniel? Mas não é metabolismo anaeróbico extramitocondrial? É, mas calma, ela ainda não está produzindo energia. Uma enzima chamada de creatina quinase, ela vai fazer com que os fosfatos produzidos na mitocôndria, no metabolismo aeróbico, predominantemente no nosso repouso, sejam acoplados à creatina e a creatina se torne fosfocreatina. E ela vai prender um fosfato na sua estrutura, na sua molécula. Beleza? Se tornando fosfocreatina. Quando a gente começa a se exercitar, especialmente nos exercícios de alta intensidade,
aqueles que a gente tem um alto consumo de oxigênio, volume de oxigênio alto de ingestão, uma frequência cardíaca muito alta, a fosfocreatina começa a ser catabolizada, transformando-se em creatina e liberando o seu conteúdo de fosfato, a sua molécula de fosfato, para um ADP que estava dando sopa na fibra muscular. E aí lembra sempre o seguinte, o teu músculo, o meu músculo, o músculo de todo mundo, ele sempre tem uma quantidade de ADP e ATP. Certo? Quanto mais a gente vai se cansando, a relação ADP-ATP vai mudando. A gente vai tendo mais ADP do que ATP. Então existe uma quantidade de ADP dando sopa na fibra muscular esperando um fosfato para virar ATP. Nesse caso, o fosfato veio da fosfocreatina e ela vai ser convertida a ATP. O ATP ele vai rapidamente ser hidrolisado, liberando energia livre e sendo transformado em ADP e o fosfato inorgânico. E ele também vai liberar hidrogênio no meio. Qual é a consequência disso? Dessa hidrólise e essa presença de hidrogênio no meio, aumento da acidez muscular, desconforto por fadiga periférica. Tudo bem? Aqui não é tão significativo quanto na próxima via que a gente vai falar, porque, de novo, embora isso aconteça muito rapidamente, a gente está fazendo isso com 1 ATP por vez. Isso é um tipo de reação que produz 1 ATP por vez que a fosfocreatina é quebrada. A gente vai ver que no metabolismo glicolítico anaeróbico a gente produz 3 ATPs de saldo por vez. E aí a presença da hidrólise do ATP vai ser um pouco maior e a presença de hidrogênio vai ser maior e o pH pode cair mais. E o lactato vai ajudar a gente nessa história. Mas vamos falar disso aqui que a gente está vendo aqui. Então, durante o exercício físico, a gente está esgotando as nossas reservas de fosfocreatina. E aí, se você estiver entregando o máximo de si, você vai observar que os primeiros movimentos da autocontração muscular vão acontecer de maneira mais agradável. Você vai levantar a carga com mais facilidade. Os últimos movimentos, você vai ter mais dificuldade de levantar aquela carga. Os primeiros 4, 5 repetições. Por quê? Porque você tem uma boa quantidade de fosfocreatina para rapidamente produzir ATP, para rapidamente ser hidrolisada, rapidamente produzir energia. E aí você aguenta. A gente tem uma concentração média de 100 a 120 mmol por quilo, que ela vai se esgotando com rapidez. Qual é a única maneira de você começar a refazer esses estoques de fosfocreatina? Quando você voltar para isso aqui, para o repouso. Porque no repouso, aquela creatina começou a se acumular no músculo, parte dela volta para dentro da mitocôndria para ser fosforilada e virar fosfocreatina de novo. Ah, é 100% quando eu dou um intervalo de 30 segundos no meu exercício, de 1 minuto? Não, 100% não é, porque esse intervalo de 30 segundos, 1 minuto, não é o suficiente para refazer todas as moléculas de fosfocreatina. Mas parcialmente você refaz, tanto é que quando você volta do intervalo da série, você consegue pegar aquela carga de novo. Não é com a mesma facilidade, mas pega. Certo? E aí, conforme você vai fazendo o exercício, como a gente falou, a tua sensação de força vai diminuindo, porque os teus estoques de fosfocreatina estão diminuindo, a tua fadiga periférica está aumentando, não somente pelo aumento de acidez muscular, mas também pelo aumento de produção de amônio. Vamos ver como é que isso acontece? Então, essa primeira equação bioquímica que a gente está vendo aqui é a fosfocreatina doando o fosfato para o ADP, olha o hidrogênio livre aqui no meio, creatina quinase vai fazer com que o ATP seja produzido e a creatinina vai ser a creatina, vai ser um desses produtos. A creatinina também, mas aqui nessa reação a creatina. Beleza. Esse ATP ele vai ser hidrolisado, aumentando a acidez periférica, porque haverá um hidrogênio livre e a energia livre no meio também. Maneiro. E aí você vai produzir ADP. E esse ADP ele não vai ficar esperando só mais fosfocreatina. Uma outra coisa que acontece no metabolismo fosfagênio é que o ADP pode se juntar. 2 moléculas de ADP, que tem 2 fosfatos, podem se juntar e formar uma molécula de 3 e uma molécula de 1. Ou seja, 4 vira 3 mais 1. Né? E aí você tem um ATP disponível de novo para fazer energia. Olha que interessante. Essa molécula que tem um fosfato só, que é a adenosina monofosfato, ela ativa 2 enzimas do metabolismo anaeróbico lático, que vão ser a enzima que vai quebrar a nossa reserva de carboidrato chamada de glicogênio, que é a fosforilase alfa, e uma outra enzima que participa de uma das etapas da quebra da glicose, que é a fosfofrutoquinase. Essa quebra da glicose é chamada de glicose. Então, durante o metabolismo dos fosfagênios, a gente prepara o corpo para começar a ativar mais, em dado momento, o metabolismo anaeróbico lático, para ele começar a mudar o seu grau de contribuição energética. Interessante, né? A adenosina monofosfato ela vai sofrer uma reação de deaminação dentro do músculo e vai ser convertida a inosina e também vai produzir um produto chamado de amônia, que é tóxico para a fibra muscular, causando fadiga na fibra do músculo também. A amônia geralmente é expulsa com a participação da glutamina, os aminoácidos com a ramificada também participam desse processo, a gente discute isso no outro vídeo de suplementação. E a amônia é enviada para o fígado e lá no fígado ela sofre uma reação de conversão à ureia, no ciclo da ureia hepático, e ela vai ser eliminada principalmente na urina.
Então esse é o metabolismo anaeróbico alático. A gente rapidamente produz energia porque rapidamente a gente pega a fosfocreatina, tira o fosfato dela e coloca no ADP disponível na fibra muscular, rapidamente ela vira ATP e esse ATP rapidamente é quebrado. Em concomitância com isso, nesse metabolismo dos fosfagênios, a gente vai juntando ADPs também para formar ATP e a gente viu que a consequência também pode ser a formação de amônia. Tá bom, galera? Então é um cenário importante da gente traçar aqui. Eu não vou falar tão alongadamente, porque eu já falei isso no vídeo da creatina, mas se vocês quiserem ver situações relacionadas à nutrição, tanto as fontes alimentares, quanto o metabolismo da creatina, quanto os mecanismos de suplementação mais interessantes, acessa lá o vídeo, que a discussão lá está mais avançada. E também falando mais rapidamente, que vocês podem acessar lá no vídeo, algumas evidências relacionadas a consumo, a suplementação de creatina, estão voltadas à maior quantidade de creatina intramuscular, evidentemente para as pessoas que suplementam e aumentam a ingestão de carboidratos, isso pode bater mais ou menos 55%, 60% de concentração pregressa, e também uma redução do dano muscular associado ao treino, isso para atletas de alto rendimento é fundamental, porque isso pode reduzir aos poucos o nível de dano muscular, de estresse muscular, recuperação entre as sessões de treinamento e competição. É importante a gente também ressaltar isso, certo? Então, você está treinando, está pegando pesado, você começa a sentir aquela sensação de que está ficando difícil, né, executar aquele movimento com tanta facilidade quanto foram os primeiros exercícios. Isso acontece porque você está esgotando a via da fosfocreatina. Ela vai esgotar por completo? Não. Só que ela vai diminuir a sua atividade. Ela vai começar a produzir muito menos energia e você vai ativar mais a via glicolítica anaeróbica se você quiser se manter no esporte de alta intensidade. Ou seja, você ainda quiser entregar bastante intensidade. Você vai observar que haverá um baque no máximo esforço, mas você vai conseguir ainda entregar uma intensidade importante. E aí eu ressalto, não é porque vai passar 10 segundos no esporte. Se eu começar a caminhar aqui, os primeiros 8, 10 segundos no exercício vão vir da via aeróbica, tá? Eu não vou nem fazer cosquinha nas vias anaeróbicas, certo? E aí aqui na via anaeróbica, o que vai acontecer quando ela começar a ser mais ativada? A gente vai começar a principalmente degradar as nossas reservas de glicogênio muscular, que é um carboidrato de armazenamento, e a glicose que vai vir tanto do glicogênio quanto também vai estar disponível na nossa fibra muscular, que veio da dieta. Ainda é um sistema de produção extramitocondrial, ele tem um potencial metabólico bem menor que o outro, tá vendo? 16 calorias por minuto. Ele tem um período de contribuição máximo de 60 segundos, ele tem um esgotamento importante, é importante a gente falar isso também, mas o que vai prejudicar mais essa via é a fadiga periférica por acidez muscular. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora com calma nessa via. A gente vai observar que quando a gente ainda quer manter uma alta intensidade, a gente vai perceber que a nossa capacidade de manter o mesmo nível de força vai cair, vai começar a ficar cada vez mais difícil, mas a gente ainda vai entregar. É o que você vai notar nas últimas repetições de um treino de força ou na velocidade terminal, num treino de corrida, ainda em alta intensidade. A tua reserva de glicogênio muscular ela vai começar a se esgotar, lembrando que ela já estava se esgotando enquanto você ainda usava a tua fosfocreatina, beleza? Podia ser provavelmente, se você estivesse entregando o máximo, 60% aí do sistema da fosfocreatina, 30%, 35% desse sistema e os outros 5% da via aeróbica. Muito bem, aí vem aqui o teu glicogênio, ele começa a ser degradado pela fosforilase alfa, ele vai ser convertido a glicose 6-fosfato, que é um tipo de monossacarídeo, glicose, já fosfatada. Isso é estratégico para ela produzir um saldo de mais 3 ATP, ao contrário do saldo da glicose, que geralmente é de mais 2 ATP. Bom, a glicose 6-fosfato vai passar pela glicólise, pelas 10 reações da glicose, sendo que é importante ressaltar uma dessas reações, e eu gostaria de frisar esse artigo de um brasileiro aqui para vocês, é um artigo de revisão publicado pelo Gustavo Barbosa dos Santos, da AVP, onde ele discute, é um artigo bem legal falando lactato, vilão ou mocinho, ou de vilão a mocinho, tem vários artigos que têm esses nomes, né, também parecidos, amigo ou inimigo, por aí vai. E aqui ele mostra para a gente, através dessa ilustração do próprio autor, o que está acontecendo. E aí eu quero mostrar uma das reações da glicólise, que é a conversão de gliceraldeído 3-fosfato a um 3-bisfosfoglicerato. Não precisa decorar essa reação. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Para que essa reação aconteça, a gente precisa da participação de uma coenzima chamada de NAD, que é uma sigla para nicotinamida adenina de nucleotídeo, que é uma coenzima produzida a partir de uma vitamina, ou com a forma ativa de uma vitamina chamada de vitamina B3, que é a niacina. Tudo bem? A título de curiosidade. E aí, num outro vídeo, eu falo para vocês a participação das vitaminas no metabolismo energético. Bom, essa coenzima ela ajuda essa reação a acontecer.
Essa coenzima, ela está aqui num estado que a gente chama de estado oxidado. O que a gente quer dizer com isso? Significa que ela está com uma carga positiva aqui e ela vai receber um elétron nessa reação bioquímica e ela vai perder essa carga positiva que está aqui. Ao mesmo tempo, ela vai liberar, porque vai receber um elétron, ela vai liberar um próton de hidrogênio para o meio, ou seja, ela vai aumentar a quantidade de hidrogênio livre naquele meio. E aquele meio com mais hidrogênio livre vai fazer com que o pH daquele meio caia. Então a glicólise, a quebra da glicose, reduz o pH do meio, aumenta a acidez do meio, nesse caso da fibra muscular. Então conforme você vai quebrando glicose a partir do glicogênio, o teu músculo vai ficando mais ácido, beleza? Muito bem. E aí a gente vai ter a produção de 1,3-bisfosfoglicerato, vai passar por mais reações bioquímicas, vai produzir o piruvato. O que a gente vai ter de saldo aqui nessas reações, além do próprio saldo do piruvato? A produção de 2 moléculas aqui de NADH e de 2 prótons de hidrogênio, e a gente vai ter a produção de 3 ATPs. Esses 3 ATPs que foram produzidos com o meio ficando um pouquinho mais ácido, eles vão ser hidrolisados, olha a água participando do processo. Esses 3 ATPs vão formar ADP, fosfato inorgânico, energia livre e mais hidrogênio livre, ou seja, a fibra muscular fica ainda mais ácida. E aí olha que interessante acontece. O piruvato, que foi formado a partir da quebra da glicose, ele vai ser convertido com a participação da LDH, o lactato desidrogenase, a lactato. E o lactato, olha o que ele vai fazer, galera. Ele vai ser removido da fibra muscular, ele vai sair do músculo e vai carregar consigo esse próton de hidrogênio que está aqui. Ou seja, ele vai diminuir a concentração de pH na fibra muscular e ele vai aumentar o pH do meio, ou seja, reduzir a acidez do meio, não aumentar. Ele não é vilão. Ah, mas o ácido lático ele é infimamente produzido. A gente está vendo o lactato especificamente aqui. Eu faço um vídeo só sobre isso, limiar de lactato, fisiologia aplicada na nutrição, mais para frente. O que vai acontecer com esse hidrogênio que está sendo carregado com lactato através desse transportador aqui, chamado de MCT? Ele tem 3 possíveis destinos. O primeiro é cair no sangue, e aí o lactato joga esse hidrogênio no sangue, ele se mistura com bicarbonato, que no sistema tampão, no sistema de equilíbrio ácido-básico do sangue, ele vai ser convertido a gás carbônico e água e você resolveu o problema. Ou seja, você não aumentou nem a acidez intramuscular nem extramuscular. Outra coisa que o lactato pode fazer é ser enviado para o fígado e ser convertido a glicose, numa reação de gliconeogênese. O lactato é um grande substrato da gliconeogênese. Aqui C6H12O6 é glicose. E essa glicose pode voltar para o músculo na reação num ciclo chamado de ciclo de Cori, que vai ajudar muito o metabolismo aeróbico, que vai ajudar muito na manutenção da glicemia, tá? E o lactato ele também pode ser enviado para o cérebro, ele pode ser enviado para o músculo cardíaco, ou ele pode ser enviado ainda para outros músculos durante o exercício físico e ser oxidado lá e produzir energia. Olha como ele tem várias funções. Se eu mostrar essa imagem aqui para vocês... desculpa, antes disso, eu também quero mostrar aqui nessa imagem que no processo de conversão de piruvato a lactato, eu vou pegar minha canetinha aqui, ó, quando a gente faz essa reação aqui, vocês vão ver que essa molécula que estava liberando hidrogênio no meio, o NADH, o estado reduzido da coenzima, ele vai voltar a ser oxidado. Ou seja, haverá um consumo de hidrogênio nessa reação. Isso também ajuda no controle do pH do músculo. Olha que maneiro. E outro detalhe, você precisa do NAD+, para que a glicólise continue acontecendo. Em outras palavras, a síntese de lactato não ajuda somente a manutenção do pH intramuscular, ou no controle melhor do pH intramuscular. Ele é bom para isso. Mas, além disso, ele estimula a manutenção, a continuidade da via glicolítica, cara. Só que o que acontece? Essa quantidade de hidrogênio que está sendo produzida, principalmente para pessoas mais destreinadas, ou para pessoas que estão extrapolando a sua capacidade de treinamento, ela vai começar a ser tão forte, que isso vai extrapolar a capacidade da fibra muscular remover isso. E aí a gente vai ver uma grande saída de lactato e vai acontecer um fenômeno que a gente chama de hiperlactatemia. Por isso que algumas pessoas se confundem, achando que isso é ruim. Que o lactato é ruim, perdão. Na hiperlactatemia, valorizar altíssimos de lactato no sangue, valorizar acima de 5 mmol por litro de sangue, identificam pessoas que estão ultrapassando a sua capacidade fisiológica de treinamento. Elas ultrapassaram a sua adaptação relacionada ao exercício físico. Muitos fisiologistas, junto da equipe multiprofissional, usam essa informação justamente para entender qual é o nível de condicionamento de um atleta.
Então, o lactato ele pode servir como um marcador de condicionamento físico para o indivíduo, um marcador de fadiga para o indivíduo. Mas ele é uma molécula extremamente benéfica. Então percebam que na reação de piruvato ao lactato, o NADH, que estava soltando hidrogênio no meio, consome esse hidrogênio e o NAD volta ao seu estado oxidado e a concentração de hidrogênio livre no meio extramitocondrial reduz, o que é muito proveitoso. Beleza? Nós vamos ver que o piruvato ele pode ser convertido a outras moléculas, mas em alta intensidade ele vai ser predominantemente convertido ao lactato. Tá certo? Nesse outro artigo de 2018, pregressa ao artigo nacional que eu mostrei para vocês, esse autor, esses autores, na verdade, mostram exatamente o que a gente acabou de ver com mais cuidado. Olha o hidrogênio sendo carregado pelo lactato através do transportador MCT, e aí ele podendo ir para o coração, para o músculo, para os rins também, né? E aqui ele vai controlar o pH da nossa fibra muscular. Beleza? Então, muito cuidado com essa ideia de lactato seja um vilão. Mas, Daniel, por que então uma das limitações dessa via, para ela não durar na sua maior contribuição, na sua contribuição máxima, é de 60 segundos? Porque a capacidade da gente conseguir fazer essa remoção de lactato e manter o pH intramuscular, ela é menor do que a nossa capacidade de quebrar o ATP na velocidade de tempo que a gente está fazendo. O esforço está sendo muito grande. Então, a gente está acidificando perifericamente muito o músculo. Fora que a gente já estava fazendo isso também pela concentração de amônia, também pela concentração de ATP hidrolisado não mitocondrialmente a partir da via fosfagênio. Então é muita coisa gerando fadiga periférica e desconforto para a fibra muscular. Agora nós vamos falar sobre o metabolismo aeróbico, beleza? O metabolismo aeróbico é aquele que vai produzir energia em maior quantidade, mas de maneira muito mais vagarosa, ainda em concomitância com os outros metabolismos, com as outras vias. Ele tem um maior potencial metabólico justamente por isso. Ele demora a fabricar a sua energia, muito por conta da sua produção, da sua grande quantidade de reações bioquímicas e delas majoritariamente culminarem, ou elas sempre culminarem, na produção de energia intramitocondrialmente. Tá? Isso demanda tempo. Ao contrário das outras vias, que têm substratos específicos, a gente viu que a via fosfagênica usa fosfocreatina, a gente viu que a via anaeróbia lática usa os carboidratos, né, a glicose que veio do glicogênio, e agora a gente vai ver que essa via usa vários substratos, ácidos graxos, corpos cetônicos, glicose que vem do sangue principalmente, aminoácidos, cetoácidos, tá? E ela é muito menos limitada, ou seja, a gente consegue perdurar nos exercícios aeróbicos de baixa intensidade justamente por essa variedade de substratos, justamente porque a gente demora a atingir a fadiga, ou tem dificuldade de atingir fadiga periférica, então ela não tem uma limitação tão característica quanto os demais. Então, um detalhe muito interessante que a gente pode ver nessa imagem é que os 3 macronutrientes, lipídios, carboidratos e aminoácidos que vão vir de proteínas, né, eles são capazes de serem convertidos à molécula que iniciará o processo de formação de energia aeróbica, que é uma molécula, é um cetoácido chamado de acetilcoenzima A. Coenzima A vem da vitamina B5, tá? Mais uma vitamina do complexo B para a gente falar. A vitamina B1 também participa desse processo, pirofosfato de tiamina, a gente poderia falar ali especialmente da conversão de piruvato a acetilcoenzima A, mas vamos lá. O acetilcoenzima A, ele também pode ser formado por corpos cetônicos que são amplamente produzidos, principalmente quando a gente não tem uma grande disponibilidade de glicose, eles são produzidos no fígado. Eu posso fazer depois um vídeo só sobre jejum intermitente, jejum aeróbico ou jejum pré-aeróbico, né? A gente pode falar de outras coisas, cetogênese, dieta cetogênica, enfim, a gente faz uma coisa separada. O acetilcoenzima A é a molécula, então, de comunhão entre esses macronutrientes ou todas essas fontes. E o acetilcoenzima A, ele já vai estar dentro da mitocôndria e ele vai se condensar com uma outra molécula mitocondrial chamada de oxalacetato, que é um outro cetoácido. E só para deixar bem claro, os aminoácidos eles não produzem apenas acetilcoenzima A, eles podem produzir outros intermediários do metabolismo aeróbico presentes especialmente no ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A e vários outros, tá? Beleza, então quando o oxalacetato se juntar com acetilcoenzima A, eles vão formar uma molécula chamada de citrato, que vai passar por uma série de reações cíclicas, reações bioquímicas, especialmente de descarboxilação, até novamente voltar a ser oxalacetato. E essas reações vão gerar uma série de coenzimas. A coenzima que nós já falamos, que é a forma ativa da vitamina B3, a niacina, que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo, e veja aqui que aqui ela está no estado reduzido, também liberando hidrogênio para o meio. Isso será muito importante para o metabolismo aeróbico.
que ao contrário do metabolismo anaeróbico, não vai dar sopa com esse hidrogênio, não. Nós produzimos também, numa das suas reações aqui do ciclo de Krebs, especificamente na reação de succinato a fumarato, a produção de uma molécula, também de uma outra coenzima, que utiliza a vitamina B2, a riboflavina, para fabricar essa coenzima, que é a flavina-adenina de nucleotídeo, ou FADH2, no seu estado reduzido. E numa das reações do ciclo de Krebs, a gente já vai produzir ATP, já vai produzir energia disponível, olha que legal. É importante a gente ressaltar aqui, para cada glicose que for oxidada aqui nessas reações mitocondriais, o ciclo de Krebs ele vai gerar 2 vezes, tá bom? Porque cada molécula de glicose produz 2 moléculas de piruvato na quebra da glicose. No caso dos ácidos graxos, o negócio é um pouco diferente, porque existem ácidos graxos diferentes, cara. Vocês sabem, eu acredito que a essa altura, nesse nível de discussão, vocês já sabem que os ácidos graxos podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, não só de acordo com o seu nível de insaturação. Os ácidos graxos de cadeia longa, eles vão produzir mais energia, e especialmente aqueles que tiverem ainda mais carbonos na sua estrutura. Para cada par de carbono de ácidos graxos, o ciclo de Krebs vai gerar pela metade, porque ele vai produzir a metade de acetilcoenzima A. Então pode ser que um ácido graxo faça o ciclo de Krebs gerar 9 vezes. E por que eu estou mencionando isso? Porque a quantidade dessas coenzimas produzidas pelas gorduras, pelos ácidos graxos, será maior. Geralmente, em média, é 2,5 vezes a mais do que glicose e aminoácidos. E é por isso que a gente produz 2,5 vezes a mais, ou cerca disso, de energia, de quilocalorias, quando nós comparamos gorduras com carboidratos e aminoácidos e proteínas. Perfeito? Então, para que serve? Claro que tem várias finalidades, várias funções, mas qual é a principal função? E aí, falando de bioenergética aqui do ciclo de Krebs, produzir essas coenzimas aqui, ó, esses transportadores de elétrons que estão aqui. Essa é a principal função. Eles vão produzir uma boa quantidade. Claro que, como a gente falou, depende do nutriente, depende da quantidade de vezes que eles vão girar. O que vai acontecer com essas coenzimas aqui? A gente estava vendo aqui, deixa eu voltar ao slide, bonito, né? Gostou do efeito? Você vai me dar um like, você vai compartilhar esse vídeo só por esse efeito que eu fiz aqui. Isso aqui é meu, tá? Isso a gente faz em sala de aula e fica horas falando sobre isso, beleza? Então, essas coenzimas, esse processo de ciclo de Krebs e a entrada da acetilcoenzima está acontecendo lá na matriz mitocondrial. O que vai acontecer é que essas coenzimas vão sair da matriz mitocondrial e vão para o espaço intermembrana da mitocôndria, onde elas vão encontrar complexos de proteínas que vão começar a fazer a transferência dos elétrons que essas coenzimas transportam para gerar energia de maneira sequencial. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Todo o NADH produzido no ciclo de Krebs, também o NADH produzido a partir da produção de piruvato, a partir do processo extramitocondrial, todo o NADH disponível, ele vai ser enviado para esse complexo enzimático, complexo proteico, número 1. Esse complexo ele é chamado de NADH desidrogenase, justamente porque há a retirada do hidrogênio, e esse próton de hidrogênio ele sai dessa matriz e vem para cá, para esse espaço mitocondrial, e o NADH ele passa a ser oxidado, porque ele perdeu um elétron. E o elétron para onde vai? Ele fica aqui no complexo número 1. O complexo número 1, a NADH desidrogenase, pega esse elétron e transfere ele para um transportador de elétron nessa membrana mitocondrial aqui, no espaço intermembrana mitocondrial, chamado de ubiquinona, que está representado aqui pela letra Q. E a ubiquinona é necessária para transportar esse elétron, porque esse espaço aqui, ele não conseguiria transportar esse elétron naturalmente, beleza? E aí não vamos entrar em muitos detalhes, embora seja maneiríssimo para a gente andar com o vídeo. Muito bem, o que a ubiquinona vai fazer com esse elétron? Vai mandar aqui para esse complexo número 3. No complexo número 2, o que vai acontecer? Algo muito parecido, só que dessa vez a gente vai usar o FADH2 para oxidá-lo, e nesse processo de oxidação ele vai perder um elétron, vai perder o elétron para quem? Para o complexo número 2, chamado de FADH2 desidrogenase. Tudo bem? O próton de hidrogênio ele também vai começar a se acumular nesse espaço que está aqui. Perfeito? Começando a formar um gradiente de prótons de hidrogênio nesse espaço aqui, né? A partir, né, do espaço intermembrana e fora da matriz mitocondrial. Tudo bem? O complexo número 3 é chamado de citocromo redutase. O que esse complexo ele vai fazer? Ele está pegando todos os elétrons aqui e vai transferir para uma molécula chamada de citocromo 3, que vai virar citocromo C.
que nesse caso vai usar a transferência de elétrons não mais dentro da matriz, na região intermembrana, mas sim na superfície dessa região, tá vendo? E ele vai transferir esses elétrons para o complexo número 4, chamado de citocromo C oxidase. E aí, de novo, a gente também vai ter o envio de prótons de hidrogênio para esse espaço. Tranquilo? Maravilha. E aí, o que vai acabar acontecendo aqui? Esses elétrons que vão culminar aqui, nesse complexo número 4, eles vão ser muito utilizados, assim como essa concentração de prótons de hidrogênio. O que é importante a gente ressaltar? Que a gente vai ter um espaço de carga muito negativa na região da matriz mitocondrial, porque a gente está tendo uma grande saída de prótons de hidrogênio, e um espaço de grande concentração de carga positiva nessa região fora extramatriz mitocondrial. Isso vai gerar uma força, uma carga elétrica que movimente, a gente vai ver mais adiante, não pelo complexo número 4, os prótons de hidrogênio dessa região. E onde que isso vai acontecer? Isso vai acontecer nessa proteína que está aqui, nesse complexo enzimático que está aqui, na verdade, nessa enzima que está aqui, chamada de ATP sintase. Ela vai pegar todos esses prótons de hidrogênio e vai movimentá-los tanto por conta da força elétrica, quanto também pelo gradiente de concentração, já que tem pouco hidrogênio aqui. Eu não mencionei para vocês, no complexo número 4, o citocromo C, por isso que ele é chamado de citocromo C oxidase, ele vai ser oxidado, produzindo gás carbônico e água. E aí nós temos a participação do oxigênio nessa reação. Por isso que a água e o gás carbônico são subprodutos do metabolismo aeróbico. E aí esse hidrogênio, esse gradiente de hidrogênio, ele vai se movimentar por essa enzima, e essa enzima ela funciona como se fosse um rotor, ela vai começar a girar como se fosse uma indústria hidrelétrica. E nesse giro, ela vai começar a juntar o fosfato inorgânico com o ADP, uma reação química mesmo, e vai começar a produzir quantidades massivas de ATP, por isso que ela é chamada de ATP sintase. E é assim que a gente produz ATP, de maneira super resumida, eu posso fazer isso com mais calma no próximo vídeo. E aí, lembrando, eu não sou bioquímico, eu sou nutricionista, e eu amo bioquímica, mas claro que eu posso, de repente, pular minúcias, e aí eu aceito os comentários de vocês, as correções de vocês, se for o caso. A grande quantidade de ATP, e esse ATP, de novo, pode bater 100 ATP, 105, 110 ATP se vier de gorduras, e ele vai ser também utilizado pelo sarcômero para fazer energia. Bacana, né? Espero que você tenha gostado. Beleza, Daniel, já entendi aqui o que está acontecendo, né? E aí, como é que é a integração desses sistemas? Como é que eles funcionam ao mesmo tempo? Você pode mostrar pra gente? Claro que posso. Então vamos nessa, meus amigos. Vamos falar um pouco, não é bem integração metabólica, né? Mas é um tipo de integração metabólica, que a gente está falando de funcionamento de energia que vem de um órgão, vai para outro, mas a gente está vendo um catabolismo energético associado. Basicamente é isso que a gente está fazendo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar um zoom, não é verdade? É melhor sempre dar um zoomzinho, que a gente ficou um zoom muito grande, então deixa eu afastar. O que a gente está vendo aqui nesse paper, né, que eu coloquei a fonte aqui para vocês darem uma olhada, evidentemente. A gente está vendo aqui a quantidade, primeiro, de energia disponível, né, o turnover de ATP, disponível. E lembrando, o que é o turnover de ATP? É uma relação que a gente vai ter lá na capacidade de ter ATP disponível para a fibra muscular. Sempre existe uma quantidade de ATP e ADP. Quando esse valor começa a baixar, a gente vai fatigando, vai tendo uma dificuldade de manter a alta intensidade. Então esse é o gráfico que confunde todo mundo e que eu espero que não confundam vocês. Aí eu vou afastar um pouquinho mais aqui. Olha eu aqui de novo. Então percebam aqui como é que funciona esse gráfico. A gente está vendo o turnover de ATP em quilocaloria por quilo por minuto e o tempo passando em esforço máximo. É a gente se doando ao máximo. Então o que significa dizer aqui? Se você começa uma atividade à louca, que nem um doido e varrido, você vai correr uma maratona e você sai correndo que nem um aloprado, querendo afogar todo mundo numa maratona aquática, sei lá, fazendo sei lá o quê. O que vai acabar acontecendo aqui? Você vai ativar, nos primeiros momentos de exercício físico, significativamente o sistema ATP-CP, que é o sistema fosfagênico. Ele vai dar um salto e vai ser grande e responsável pela produção de energia. Olha o turnover de ATP alto aqui. Quando você atingir um esgotamento importante dessa via, como a gente viu, esse sistema ele vai começar a diminuir a produção de energia a partir dele. E aí a relação ATP-ADP vai começar a diminuir. E aí a ressíntese de ATP vai começar a diminuir. O que teu corpo vai fazer, você ainda querendo entregar o máximo? Veja que essa via ela não vai parar de imediato.
ela vai começar a contribuir menos para a formação de energia. E uma outra via que já foi ativada logo que você começou a fazer o exercício máximo, que é a via anaeróbica lática, ou a via glicolítica, ela vai começar a ser majoritariamente a responsável por manter o turnover de ATP. E ela fica aqui, ó, sobressalente, ela fica protagonista em comparação com o sistema fosfagênico e em comparação com o sistema aeróbico. Note aqui embaixo que o sistema aeróbico já começou, tá? Ele já começou a produzir energia. Só que como você começou com o máximo de esforço, ele começou a contribuir menos. Só que você ainda continua dando o máximo de si, ele foi aumentando, a via fosfagênica foi diminuindo e a via glicolítica foi aumentando até se tornar protagonista. Até mais ou menos 60 segundos, até um pouquinho antes aqui, se você for ver, ó, a via glicolítica ela passou a ser a protagonista, até mais ou menos uns 30 segundos a via fosfagênio ela ficou, entre aspas, em segundo lugar, ou em segunda contribuição, e a via aeróbica ficou em terceira contribuição. Passou disso, a via aeróbica passou a ser a segunda contribuição, enquanto que a via glicolítica ainda é a primeira contribuição para a formação de energia na ressíntese de ATP. Quando a gente se aproxima de 60 segundos, ainda com a vontade de entregar o máximo, aí já fica demais. A gente não consegue manter uma alta intensidade em nível por conta não só do esgotamento de fosfocreatina significativo, não só pela redução de glicogênio em músculo esquelético, embora ele ainda vai estar lá, não vai zerar, pelo amor de Deus. A gente tem uma reposição indicada para a nutrição de gramas de carboidrato por hora de exercício, né? Então é importante ressaltar isso. Mas aí voltando ao que eu quero dizer, a gente vai ter um aumento da fadiga periférica por acidez muscular, por hiperamonemia, se bem que não é hiperamonemia, é hiperconcentração de amônia da fibra muscular, hiperamonemia no sangue, né? Então a fadiga periférica vai estar osso e aí você vai estar se cansando e aí o que vai acontecer é que naturalmente você vai diminuir a carga. Então esse gráfico ele ajuda as pessoas a explicarem que para provas prolongadas existe uma coisa chamada de estratégia. Você não vai começar uma prova de fundo, ou de meio fundo, ou de velocidade terminal, que nem um maluco. Você vai começar uma prova que dure muito curto, num espaço de tempo muito curto, estrategicamente como um doido. Se for uma prova muito curta, ou se você tiver que só levantar um objeto, ou só levantar uma carga, ou só arremessar uma carga, aí tudo bem, você vai chegar lá, vai dar um máximo de si e vai voltar para o repouso. É isso que acontece quando o cara vai girar um martelo numa prova de atletismo. Beleza. Agora, quando eventualmente você tem que fazer 400 metros, você vai pensar em qual momento que você vai imprimir mais velocidade, em qual passada que você vai utilizar uma intensidade diferente. Quando você for correr 800 metros, 1.500 metros, quando for correr 4 km, quando for correr 5 km, quando for correr 10 km, quando for correr uma meia maratona, essa energia vai ser dosada. Você acha que um meio maratonista ele não usa o sistema glicolítico ou o sistema da fosfocreatina? Usa, bem menos, porque na maior parte do tempo esse maluco está usando a via aeróbica. Mas se ele não tiver, por exemplo, uma reserva mínima de glicogênio muscular bem montada, bem presente ali para ele, quando ele quiser imprimir um ritmo de prova maior, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar o pelotão da frente ou vai ficar para trás? Vai ficar para trás. Então esse gráfico mostra que esses sistemas eles são simultâneos. O que muda é a capacidade de contribuição entre esses sistemas. Tudo bem? Acontecendo ao mesmo tempo. Aqui em cima, a gente está vendo o sarcômero, que é a região que faz a contração muscular na fibra muscular, que ele depende do ATP. Esse ATP ele pode chegar aqui ó, pelo sistema dos fosfagênios. Olha a fosfocreatina doando fosfato para o ADP presente na fibra muscular. O ADP vira ATP, ele é hidrolisado liberando hidrogênio e vai guardar um novo fosfato da fosfocreatina. A fosfocreatina vira creatina. Você vai esgotando essa quantidade de fosfocreatina. Quando você entra em repouso, o que acontece com a creatina? A gente já viu. Ela vem aqui para a mitocôndria, fibra muscular, aí a creatina vai se juntar com os fosfatos produzidos na via aeróbica, olha a via aeróbica acontecendo aqui, e ela vai ser convertida a fosfocreatina, e quando você for fazer um exercício de alta intensidade novamente, para esgotar a fosfocreatina, ela vai estar parcialmente presente para você. Integralmente, se o intervalo for grande, evidente. Ao mesmo tempo, o glicogênio ele vai estar sendo quebrado, e ao ser quebrado ele vai te fornecer 3 moléculas de ATP, ao mesmo tempo ele vai ser convertido a lactato, como a gente já viu a finalidade disso é para manter a via glicolítica acontecendo e para controlar os níveis de pH intramusculares, justamente porque ele vai carregar o hidrogênio com ele. Olha o hidrogênio aqui sendo consumido na reação de oxidação de NAD+, para fora da fibra muscular. A gente vai começar a remover bastante
lactato. Essa remoção ela pode ficar muito grande, a capacidade do lactato controlar esse processo pode não dar conta da quantidade de hidrogênio presente na hidrólise da ATP na mitocondrial e também nas reações glicolíticas. E aí você vai ficando cansado e vai atingindo uma fadiga periférica e precisa treinar mais para suportar isso, precisa acertar a sua ingestão glicídica de preparo para também controlar isso. E ao mesmo tempo, não somente a glicose, como outras fontes que nós já falamos, vão contribuir para a via aeróbica. Nessa imagem, a gente vai ver principalmente a glicose a partir do piruvato sendo convertido a acetilcoenzima A, mas a gente poderia colocar aqui outras fontes. O acetilcoenzima A vai se condensar com oxalacetato, vai virar citrato, vai gerar o ciclo de Krebs 2 vezes, vai produzir uma boa quantidade de NADH, que vai vir aqui para o complexo número 1, formando NAD+, uma quantidade de próton de hidrogênio vai começar a se acumular aqui. No complexo número 2 vai ser o FADH2 produzido entre o succinato e o fumarato. No complexo número 3 a gente vai ter o carreamento desses elétrons através do citocromo C para o complexo número 4, onde ele vai ser oxidado produzindo gás carbônico e oxigênio, gás carbônico e água. E a gente vai ter esse grande próton de hidrogênio fazendo tanto um gradiente de concentração quanto uma força elétrica, fazendo o movimento da proteína ATP sintase para produzir ATP para caramba, e esse ATP também vai ser utilizado aqui em cima para produzir energia para a contração muscular. Beleza? Se vocês notarem aqui, nesse trabalho de 2015, atividades esportivas diferentes, com durações diferentes, vão usar as vias energéticas de formas diferentes. Esses traços, é claro, vão ser contribuições ínfimas, mínimas, mas mesmo assim elas contribuirão. Lembrando que existem momentos que elas contribuirão onde o atleta ele precisará imprimir um ritmo mais forte. Isso acontece na maratona, isso acontece na meia maratona, isso acontece na maratona aquática. Mas, é claro, você tem contribuições que podem ir aumentando ou diminuindo de acordo com a variação da intensidade do esporte. Então nós temos em média publicações que falam, olha, se você fizer atividades como por exemplo 800 metros rasos de corrida, 40% da tua energia vai ser aeróbica e 60% vai ser anaeróbica. No futebol, 70-30. Então, vão ter variações, mas é difícil a gente precisar isso, porque no futebol, em algum momento, você pode estar trotando, em algum outro momento você pode estar correndo pra caramba, em outro momento você pode estar parado, em outro momento você pode estar chutando. Então, existem variações que têm que ser consideradas, mas é importante nós ressaltarmos, de novo, que a interpretação desse gráfico depende do entendimento de empregar o máximo possível, por isso que as pessoas se confundem, e que a energia ela é produzida em concomitância. E que sim, alguns esportes eles vão trabalhar majoritariamente com mais vias energéticas do que outros. Tudo bem, galera? Amigos, ficou mais longo que a gente imaginava, mas acho que foi uma discussão bacana. Se você gostou, se você me aguentou até aqui, dá uma moral para mim, curte, dá um like, compartilha, faz um comentário, faça uma crítica, apresente também a sua visão contrária. A gente está aqui para isso, eu estou botando a cara para isso, estou adorando brincar aqui nesse canal do YouTube, quero estar mais assíduo, mas já tem melhorado muito, está crescendo de alguma maneira, então vem crescer comigo. Daqui a pouco eu invento uns bordões malucos aí que eu falo em sala de aula aqui também. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento comigo. Desejo tudo de melhor para você, para tua família, muita saúde, muitas alegrias. Tamo junto, beleza? Continua acompanhando aqui o canal. Valeu, galera!